Irmãos, estamos tratando de um tema importante nas Escrituras, que é a nossa relação ou a relação do nosso coração com as riquezas, com as nossas posses, com tudo aquilo que o Senhor, na sua bondade e graça, permite chegar em nossas mãos. Então nós vamos ler agora o capítulo 8 e 9 de 2 Coríntios, e nós vamos entrar na meditação desses dois capítulos. Capítulo 8, verso 1. Paulo está orientando os irmãos lá da cidade de Corinto acerca de uma oferta que eles estão coletando, para assistirem os pobres, os irmãos necessitados lá de Jerusalém. Eles estavam passando por uma crise lá. Então o apóstolo Paulo está organizando e ensinando ali na região da Acaia e da Macedônia, para que os irmãos contribuíssem para que a necessidade da igreja de Jerusalém fosse suprida. E olha como Paulo começa. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia. Guarde isto. Paulo não começou dizendo que Deus havia concedido qualquer outra coisa para os irmãos ali da Macedônia. Mas ele começa dizendo que o Senhor havia concedido graça para os irmãos da Macedônia. Então é esta relação que nós não podemos perder de vista se queremos ver essa verdade tão preciosa para nós, que esse dar, ele está associado com graça. Deus dá, Deus deu, Deus continua dando, porque Ele é gracioso. Esse dar só é santo, só é bendito, só é para a glória de Deus quando Ele é uma manifestação da graça de Deus presente na vida da igreja, na vida dos santos. Verso 2. Porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Porque eles, testemunho eu, na medida das suas posses, e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência dos santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmos, primeiro ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus. O que nos levou a recomendar a Tito que, como começou, assim complete esta graça entre vós. Como, porém, em tudo manifestais superabundância, tanto na fé e na palavra e no saber, e em todo cuidado, e em nosso amor para convosco, assim também abundeis nesta graça. Não vos falo de forma de mandamento, mas para provar pela diligência de outros a sinceridade do vosso amor. Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza os tornasseis ricos. E nisto dou minha opinião, pois a vós outros, que desde o ano passado principiastes não só
a prática, mas também o querer. Convém isto. Completai agora a obra começada, para que assim como revelastes prontidão no querer, assim a leveis a termo, segundo as vossas posses. Porque se há boa vontade, será aceito conforme o que o homem tem, e não segundo o que ele não tem. Porque não é para que os outros tenham alívio e vós sobrecarga, mas para que haja igualdade. Suprindo a vossa abundância no presente, a falta daqueles, de modo que a abundância daqueles venha a suprir a vossa falta, e assim haja igualdade, como está escrito: o que muito colheu não teve demais, e o que pouco não teve falta. Mas graças a Deus, que pôs no coração de Tito a mesma solicitude por amor de vós, porque atendeu o nosso apelo e, mostrando-se mais cuidadoso, partiu voluntariamente para vós outros. E com ele enviamos o irmão cujo louvor no Evangelho está espalhado por todas as igrejas. E não só isto, mas foi também eleito pelas igrejas para ser nosso companheiro no desempenho desta graça ministrada por nós, para a glória do Senhor e para mostrar a nossa boa vontade, evitando assim que alguém nos acuse em face desta generosa dádiva administrada por nós. Pois o que nos preocupa é procedermos honestamente, não só perante o Senhor, como também diante dos homens. Com eles enviamos nosso irmão, cujo zelo, em muitas ocasiões e de muitos modos temos experimentado. Agora, porém, se mostra ainda mais zeloso pela muita confiança em vós. Quanto a Tito, é meu companheiro e cooperador convosco. Quanto a vós, quanto a nossos irmãos, são mensageiros das igrejas e glória de Cristo. Manifestai, pois, perante as igrejas a prova do vosso amor e da nossa exultação a vosso respeito na presença destes homens. Ora, quanto à assistência a favor dos santos, é desnecessário escrever-vos, porque bem reconheço a vossa presteza, da qual me glorio junto aos macedônios, dizendo que a Acaia está preparada desde o ano passado, e o vosso zelo tem estimulado a muitíssimos. Contudo, enviei os irmãos para que o nosso louvor a vosso respeito, neste particular, não se desminta, a fim de que, como venho dizendo, estivesseis preparados, para que, caso algum macedônio forem comigo e vos encontre despercebidos, não ficamos nós envergonhados, para não dizer vós, quanto a esta confiança. Portanto, julguei conveniente recomendar aos irmãos que me precedessem entre vós e preparassem de antemão a vossa dádiva, já anunciada, para que esteja pronto como expressão de generosidade e não de avareza. E isto afirmo: aquele que semeia pouco também ceifará, e o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra, como está escrito: distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre.
Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça, enriquecendo-vos em tudo para toda generosidade, a qual faz que por nosso intermédio sejam tributadas graças a Deus, porque o serviço dessa assistência não só supre a necessidade dos santos, mas também redunda em muitas graças a Deus, visto como na prova desta ministração glorificam a Deus pela obediência da vossa confissão quanto ao Evangelho de Cristo e pela liberalidade com que contribuís para eles e para todos, enquanto oram eles a vosso favor com grande afeto, em virtude da superabundante graça de Deus que há em vós. Graças a Deus pelo seu dom inefável. Amém. Notaram, irmão, quantas vezes Paulo relaciona isso com a graça de Deus, né? E a maneira maravilhosa como ele termina, né? Aí o capítulo 9. Graças a Deus pelo seu dom inefável. Ou seja, ele está lembrando os irmãos, né, que o grande doador, aquele que deu realmente a grande riqueza, foi o próprio Deus. E essa grande riqueza é Cristo Jesus, o Senhor. E isso deve governar o nosso coração, né, e ser a base, ou a verdade, né, que governa a nossa vida nesse quesito aqui. Nós possuímos algo infinito em poder e glória, uma riqueza infinita em glória, que nos foi dada. E essa riqueza infinita em glória que nos foi dada é Cristo Jesus. Que o nosso Pai, o nosso Deus, nos concedeu. E o que Deus está fazendo no coração do seu povo, né, é formar Cristo Jesus em suas vidas. Ou gerar semelhança no nosso coração com o coração dele. A antiga aliança, ela não produziu isso no coração do seu povo. Porque ela era compulsória, ela era exterior, né? Ela era uma obrigação, né? Ela não capacitou o coração do homem para ele chegar aqui, né? Ou seja, bastava o homem entregar, né, o que a lei ordenava e estava feito, sem que o seu coração realmente tivesse aquela realidade. Mas a nova aliança não. A questão central é ter semelhança com o próprio Deus, ou andar nas pegadas de Cristo Jesus. É isso que Deus quer gerar na nossa vida. É disso que estamos tratando, irmãos, né, durante estes dias. Né? Então, para a gente ir entrando, né, nessa fase final aqui do nosso tema, ou naquilo que realmente deve governar a nossa vida, vamos colocar algumas coisas para ir marcando a nossa compreensão. Eu vou então fazer uma pergunta para os irmãos com base no que já falamos, e especialmente com base nesses 2 capítulos que lemos até aqui.
É quanto cada um de nós, como filho de Deus vivendo debaixo da nova aliança, deve destinar para atender essa demanda, digamos assim, da nova aliança na nossa vida. Podemos colocar um número nisso? Como lá na antiga aliança os judeus tinham um número. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 16, tem algo importante. Nesse final do capítulo, no capítulo 16, no final da primeira carta, Paulo está tratando o mesmo assunto. Na primeira carta ele já tinha falado para os irmãos lá de Corinto sobre isso. Diz assim, ó, quanto à coleta para os santos, fazei vós também como ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte em casa conforme a sua prosperidade e vá juntando para que se não façam coletas quando eu for, né? Então aqui nós temos uma orientação de Paulo, assim, bem prática, né? Como que os irmãos lá de Corinto deveriam fazer para que essa realidade aqui fosse sendo gerada, construída na vida, no coração deles. Então Paulo diz que eles deveriam, no primeiro dia da semana, ou seja, no domingo, cada um deveria colocar de lado, de acordo com a sua prosperidade, e fosse ajuntando, né? Para que quando Paulo fosse lá com os irmãos para recolher naquela oferta, tudo já estivesse pronto, né? Já estivesse preparado. Então, o que nós temos de importante aqui, né? É que na nova aliança deve haver esse compromisso no nosso coração de darmos, né, ou colocarmos à disposição do Senhor algo segundo ou conforme a nossa prosperidade. Ou seja, se num determinado momento, né, da minha vida a minha renda aumenta, o normal, né, é que eu contribua ou eu participe, né, dessa prática, né, com mais. Se amanhã a minha prosperidade diminui, o normal, né, é que a minha contribuição, a minha participação diminua. Então hoje eu posso contribuir bastante, porque a minha prosperidade foi grande. Amanhã eu posso contribuir com bem pouquinho, ou de repente até com nada, porque a minha prosperidade foi pequena ou foi nada. Na antiga aliança não era assim. Se o judeu quisesse ofertar, ele tinha que... Se o que era exigido na oferta era um boi, ele tinha que levar um boi lá. Não podia levar um meio boi, uma perna de um boi. Tinha que levar um boi inteiro. Em Atos capítulo 11, naqueles dias desceram alguns profetas de Jerusalém para Antioquia, e apresentando-se um deles chamado Ágabo, dava a entender pelo Espírito
estava para vir grande fome por todo o mundo, a qual sobreveio nos dias de Cláudio. Os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judéia. O que eles, com efeito, fizeram, enviando aos presbíteros por intermédio de Barnabé e Paulo. Isso aqui é o mesmo evento, viu, irmãos? É o mesmo período, é o mesmo acontecimento. Então aqui está escrito, né, nesse texto, que os irmãos, né, contribuíram conforme as suas posses. Ninguém deu mais do que tinha e ninguém deu menos do que tinha. Houve uma relação, né, entre o que cada um deu com aquilo que a pessoa possuía. Aqui é uma questão prática, né? É uma questão quase que matemática, né? Aquele que tinha 1.000 deu proporcional a 1.000, aquele que tinha 10.000 deu proporcional a 10.000. Foi assim que eles fizeram. Em 2 Coríntios, capítulo 9, verso 7, volta lá. 9, 7. 2 Coríntios 9, 7. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Então esse versículo fala de outra coisa importante nesse dar, né? Que ele deve ser de acordo com o coração. O coração participa disso. Lá na antiga aliança, o coração estava de fora, né? Era 10%, 10% e mais 10%. Na nova aliança, o coração participa. Nós já falamos nas reuniões passadas, né, que isso aqui fala da nossa comunhão com o Senhor. Não é um dar distante ou sem ser influenciado pela presença e pela obra do próprio Deus na nossa vida, né? Paulo está dizendo que esse dar da nova aliança, ele é consequência da própria presença, da comunhão que os salvos têm com Deus. Agora eles possuem um coração transformado pela presença do Senhor. E essas três coisas, irmãos, juntas, elas é que vão orientar e devem orientar o nosso coração nessa caminhada para manifestarmos a graça de Deus na nossa vida. Ou seja, que deve ser, né, segundo a prosperidade de cada um, deve ser de acordo com as posses de cada um e deve ser segundo o que propôs no coração. Eu comentava esses dias atrás com um irmão, né, algo interessante que às vezes acontece no nosso meio, no meio da igreja. Né? Eu já vi isso muitas vezes e isso está presente no coração, na verdade, de todos nós. É uma dificuldade que nós temos. Vamos pensar assim, num determinado momento da nossa vida, né, nós somos alcançados pelo Evangelho e nós temos uma riqueza
temos uma posse, né? Só para facilitar o raciocínio, vamos dar um número para ela, né? A nossa riqueza, ela equivale a 100 mil reais. Então, nós fazemos ali umas continhas e tal, e chegamos à conclusão que vamos dar, né, vamos servir, e vamos praticar esta verdade, viver esta verdade, né, colocando 10 mil reais à disposição ou na presença do Senhor para ir. Tranquilo, né? Mas passa-se o tempo, né? Nós vamos trabalhando, vamos prosperando e tal. 10 anos depois, a nossa riqueza já não é mais 100 mil, ela é 1 milhão. Aí se a gente usar a mesma regrinha, se a gente fizer a mesma continha, nós teríamos que colocar quanto? Se for segundo a nossa prosperidade. Nós prosperamos de 100 mil para 1 milhão. Quanto que teremos que colocar? 100 mil. 100 mil. Aí ficamos com medo. E quase sempre, irmãos, nós recuamos. E eu comentava com esse irmão, né, que a nossa dificuldade, ela não está nem em relação aos números, né? Porque normalmente nós não fazemos conta, nós medimos de uma outra maneira, né? A dificuldade ela se manifesta de um outro jeito no nosso coração. Eu vou tentar explicar isso. Com 10 mil, a gente faz mais ou menos o seguinte raciocínio. O que dá para fazer com 10 mil? Dá para comprar uma bike da hora, né? Não é uma bike. Né? Dá para dar na praia, lá com a família, ficar lá uma semana, ainda sobra uns trocos. Acho que sobra, né? Não sei. Tá bom, vou. Mas quando chegamos a 1 milhão, e aí o negócio pula para 100 mil, aí a gente fala, poxa, mas o que dá para fazer com 100 mil? 100 mil? Dá para mim fazer um bocado de coisa, né? Dá para me desfrutar. 100 mil dá para me fazer uma viagem para a Europa, 100 mil dá para trocar de carro, 100 mil, sabe, dá para renovar o guarda-roupa inteiro, fazer um monte de coisa. E nós viajamos. Então, irmãos, nós percebemos nesta hora que a nossa dificuldade não é nem com os números. A nossa dificuldade está relacionada com os desfrutes das coisas. Quando nós temos que abrir mão de um pequeno desfrute, o que eu estou, né, abrindo mão para abençoar, para servir o Senhor, para fazer a vontade do Senhor nesse quesito, equivale a comprar uma calça nova, aí eu aguento abrir mão de uma calça nova, né? Mas quando eu mesmo, alguns anos depois, tenho que abrir mão de algo que eu poderia comprar um carro novo com aquilo, aí eu não consigo fazer. Meu coração, isso aqui é maravilhoso. Por isso que o Senhor Jesus, o apóstolo Paulo, ele coloca aqui para fechar o ensino dele,
Graças a Deus pelo seu dom inefável. Sabe o que Deus fez? Deus pegou seu filho. A alegria máxima do seu coração. A sua grande riqueza. E ele deu ele. Ele não reteve. É aqui que Deus quer levar, irmãos, cada um de nós. É aqui. Que essa é a questão. Deus não deu o planeta Marte para nós. Ele não deu Júpiter. Ele não deu uma galáxia para nós. Eu vou dar uma galáxia para vocês. Vocês podem festejar que essa galáxia aí é... Não. O grande amor de Deus é seu Filho, Jesus Cristo. O amado do seu coração. Aonde está todo o seu prazer. Ele deu ele numa cruz por nós. E a questão aqui é essa. É por isso que Deus, durante toda a nossa vida, vai fazer chegar diante de nós muitas necessidades. Porque é essa realidade que Ele quer construir no nosso coração. E fazer de nós participantes disso. Então a questão nem é com números, a questão não é com números. A questão é com os nossos amores. Israel conseguiu dar sem nunca abrir mão dos seus amores. Ananias deu por muitos anos sem abrir mão dos seus amores. Mas a hora que isso foi demandado dele, ele morreu. Porque ele não abriu mão dos seus amores. E ele mentiu para o próprio Deus. Então a questão, irmãos, não é acertar a contabilidade da igreja. A questão não é, como vimos na reunião passada, amarrar o devorador. A questão não é abrir a janelinha do céu para cair riqueza na nossa cabeça. A questão é tirar do nosso coração os nossos amores e fazer de nós filhos de Deus, semelhantes a Cristo Jesus. Esse é o desafio. No capítulo 8, aí de 2 Coríntios, veja o que Paulo falou para os irmãos. Os irmãos de Corinto, mas que estava acontecendo na Macedônia. Ali na igreja de Filipos, Tessalônica e outras igrejas que haviam ali na região, né? Paulo disse assim, eu já li, mas vou ler de novo. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia. Por quê? No meio de muita prova de tribulação, veja que os irmãos lá estavam numa grande dificuldade. Manifestaram abundância de alegria. E a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Esses irmãos não tinham nada. Mas eles foram capazes de tomar aquilo que era a própria subsistência deles e dar para os irmãos lá de Jerusalém. Verso 3. Porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência dos santos. Então vejam, irmãos, que estes irmãos aqui
Neste momento, eles foram para além daquilo que Paulo havia falado, orientado eles nos textos que lemos há pouco. Eles se mostraram voluntários e prontos, né, para dar além daquilo que eles possuíam. É como alguém pode dar mais do que tem. Mas eles fizeram isso. Aqui nós temos, na verdade, né, irmãos, um sacrifício. É quando o que está dando, ele impõe a si mesmo, né, um sofrimento, uma perda, né, um custo muito alto para poder aliviar a necessidade do outro. Foi exatamente isso que o Senhor Jesus, né, fez por nós. Na carta que Paulo escreveu aos Filipenses, capítulo 2, verso 25, julguei, todavia, necessário mandar até vós Epafrodito, por um lado, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, e por outro, vosso mensageiro e vosso auxiliar nas minhas necessidades. Visto que ele tinha saudade de todos vós, e estava angustiado porque eu viste que adoeceu. Com efeito, adoeceu mortalmente. Porém, Deus se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Recebei-o, pois, no Senhor, com toda alegria, e honrai sempre homens como este, visto que por causa da obra de Cristo, chegou ele às portas da morte, e se dispôs a dar a própria vida, para suprir a vossa carência de socorro para comigo. Veja que Epafrodito, para poder levar a oferta dos filipenses até Paulo, Daniel ministrou isso para nós há um tempo atrás, Epafrodito quase morreu. E ele não morreu porque Deus curou ele de forma milagrosa, né? Mas ele adoeceu nesse esforço, nessa empreitada, né, para poder levar as doações dos irmãos de Filipos até o apóstolo Paulo. Epafrodito aqui está fazendo muito mais do que o ordinário, né, o normal. Ele está avançando para um terreno onde a pessoa abre mão até da própria vida para atender a necessidade do outro, ou para realizar, para satisfazer a vontade de Deus naquela situação. No capítulo, um pouquinho para frente, no capítulo 4, veja o que Paulo fala disso, né? Verso 13, 4:13. Tudo posso naquele que me fortalece, todavia fizeste bem, associando-vos na minha tribulação. E sabeis também, vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e a receber, senão unicamente vós outros. Porque até para Tessalônica mandaste não somente uma vez, mas também duas, o bastante para as minhas necessidades. Não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumenta o vosso crédito. Recebi tudo, tenho abundância, estou suprido,
desde que Epafrodito me passou as mãos, o que me veio da vossa parte? O que veio da parte dos irmãos de Filipos através de Epafrodito? Como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Veja que Paulo chama, né, a oferta dos irmãos de Filipe e o sacrifício de Epafrodito como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível diante de Deus. Nesse ponto aqui, irmãos, não era mais moedas, né, dinheiro que Epafrodito estava transportando e entregando a Paulo. Nesse ponto, Epafrodito estava transportando e ao mesmo tempo, né, sendo uma oferta de aroma suave, um sacrifício aceitável, ou seja, um culto a Deus. Que coisa maravilhosa. Neste ponto, né, o Senhor Jesus está sendo replicado, está sendo mostrado, está sendo demonstrado através desses irmãos. E veja o que Paulo fala, né? Que isso é aprazível a Deus, ou seja, Deus tem prazer nisso. Aqui Deus está sendo glorificado. Mas olha, irmãos, o custo que está embutido. Não havia um mandamento, não havia uma ordem, não havia uma exigência. Não havia uma promessa de recompensa, ou seja, não está dito que se os filipenses fizessem isto, uma janelinha ia ser aberta na cabeça deles. Não há medo aqui de que o devorador vai comer as coisas, nada disso está presente aqui. O que nós temos aqui são filhos de Deus, regenerados, andando na pegada do próprio Senhor, sendo seus imitadores e assim glorificando a Deus de uma maneira maravilhosa. Um outro exemplo, né, bem conhecido, até o Celso compartilhou um pouco com a gente na reunião passada, foi aquela oferta daquela viúva pobre, né? O Senhor estava ali no templo, observando a participação, né, de todos ali. E os ricos estavam dando daquilo que sobrava, grandes quantias, e de repente vem a viúva e joga ali 2 moedas, e o texto diz que aquilo era todo o seu sustento. Até o Celso compartilhou com a gente que a ideia, né, que está presente nesse momento é de que a viúva deu a sua própria vida, né? Ela, antes de dar a sua oferta, dar o seu sustento, ela se entregou, ela se rendeu, né? Ela foi, na verdade, a grande oferta ali diante do Senhor. E o Senhor Jesus recebeu aquilo. Tanto é que isso está sendo contado até hoje. O seu exemplo, o seu testemunho. Então veja, irmãos, que nós estamos falando, né, da graça de Deus que se manifestou em Cristo, o dom inefável de Deus, e que agora está sendo replicada nas nossas vidas. E a maneira como nós lidamos com as nossas posses, com as nossas riquezas, podem ser, né, uma grande demonstração
um grande testemunho de que, de fato, a graça de Deus nos alcançou, não só para o nosso benefício, mas também nos transformando e nos conformando à imagem de Cristo Jesus. Ou, na nossa relação com as riquezas, podemos evidenciar que ainda não conhecemos a graça de Deus, nem em nosso benefício e nem como algo formado em nosso coração, como estamos vendo aqui nesses 2 capítulos que Paulo deixou para nós, que acabamos de ler. No capítulo 8, segundo aos Coríntios, verso 5, Paulo diz assim: e não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmos, primeiro ao Senhor, depois a nós, pela vontade do Senhor. Paulo está falando dos irmãos da Macedônia, está dando testemunho deles, né, sobre eles. Então Paulo diz que os irmãos lá da Macedônia, eles primeiro se deram, né, ao Senhor. E depois se deram também aos santos, aos irmãos. Aqui nós temos, né, uma outra grande e maravilhosa verdade, já falamos sobre ela, que o que deve mover o nosso coração debaixo da nova aliança, nessa relação nossa com as riquezas, quando tomamos, né, destas nossas riquezas para atender às demandas que a palavra de Deus coloca para nós, o primeiro e grande motivo, né, deve ser sempre o Senhor. Você lembra que lá em Malaquias, né, Deus cobra Israel e fala: ó, vocês estão me roubando, porque Israel pergunta: mas por que nós estamos te roubando? Aí Deus fala assim: porque vocês estão ficando com o meu dízimo. Deus havia dito para Israel: olha, a 10ª parte é minha, o resto é de vocês. Israel não entregou a parte de Deus, Deus diz: vocês são ladrões. A nova aliança, o Senhor não vai falar isso. Não há necessidade, né? Porque nós sabemos que não só o que temos, mas nós mesmos somos do Senhor. Por isso, tudo que colocamos, né, à disposição dos interesses do Senhor, o nosso coração primeiro precisa ver que estamos, né, nesse relacionamento com o Senhor. Ele é o grande motivo. Paulo diz que os irmãos lá da Macedônia, né, primeiro se deram ao Senhor. Foi por causa do Senhor. Depois, por causa da necessidade que havia lá em Jerusalém. O próprio Deus orientou os irmãos, né, que aquilo que foi entregue primeiro por causa dele, o Senhor, fosse levado e conduzido até Jerusalém para atender as necessidades lá dos santos de Jerusalém. Mas primeiro o Senhor. Não tem como pular isso, irmão. Por que Ananias morreu? Porque ele mentiu para o Senhor. Mas você não vai encontrar no texto, em nenhum momento, nenhuma palavra onde Ananias está mentindo para o Senhor. Ele está conversando com Pedro, né? Ele conversa com Pedro.
Safira conversa com Pedro. Mas a Escritura diz ali que Ananias e Safira mentiram para o Espírito Santo de Deus. Então, antes da oferta de Ananias e de Safira ser entregue aos pés, ser colocado aos pés dos apóstolos, aquilo passou pelo Senhor. Primeiro eles tiveram que tratar com o Senhor. Eles mentiram para o Senhor. Não tem como excluir o Senhor disso. Os filhos de Deus na nova aliança, eles não colocam as suas posses, né, à disposição dos interesses do Senhor sem tratar com o Senhor. Isso é impossível. Paulo diz, primeiro eles se entregaram ao Senhor, depois se entregaram a nós. Então, as necessidades dos santos, né, elas vão ser alcançadas depois que isto passa pelo Senhor. Né? Vamos abrir em Atos, capítulo 2, verso 44. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Capítulo 4, de Atos mesmo, verso 34. Pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-os, traziam os valores correspondentes. Vejam, irmãos, como as necessidades dos santos, elas foram supridas aqui, né? De uma forma maravilhosa. Muita gente pega esse texto aqui para defender, por exemplo, o comunismo, né? E distorcem toda a palavra de Deus e tentam dizer que os cristãos, né, não pecam quando mantêm em suas mãos posses. Na verdade, todo mundo deveria vender tudo que tem, repartir, ficar todo mundo igual, mas não é isso que a Escritura está ensinando aqui. O que a palavra de Deus está ensinando aqui é outra coisa. Vocês lembram lá em 2 Coríntios que nós lemos? Estava profetizado assim no Velho Testamento. Quem colheu muito, não teve demais. E quem colheu pouco, não teve de menos. Então, na velha aliança, entre os filhos de Israel, essa realidade estava lá posta. Aqueles que colhiam demais e aqueles que colhiam de menos. Ou seja, havia os ricos e havia os pobres. O próprio Senhor Jesus disse, no meio de vocês sempre vão existir pobres. O simples fato de Deus ter destinado um dízimo na velha aliança para cada 3 anos um dízimo, né, para atender as viúvas, os órfãos e os necessitados, é que já estava previsto entre eles pessoas pobres, né, carentes, necessitadas.
Na igreja primitiva, haviam irmãos necessitados. O que eles fizeram então? Aqueles que tinham demais, ou tinham mais do que precisavam, vinham em socorro daqueles que tinham falta. E vieram de tal maneira que o texto que acabamos de ler aqui, né? Nenhum necessitado havia entre eles. Todos foram supridos, né? Passaram a ter o suficiente. Pois nenhum necessitado havia entre eles. Alguns fizeram como a viúva pobre, venderam tudo que tinham, quiseram fazer isso e não foram impedidos. Barnabé, a escritura fala que ele tinha um terreno lá em Chipre e ele vendeu. Não sabemos se ele tinha só aquele, né? Mas parece que sim. E colocou os pés dos apóstolos. Pedro falou para Ananias: Ananias, você vendeu a sua casa, mas se você quisesse, você não precisava vender. Podia ter ficado com ela. Ele não foi obrigado a vender. Se você quisesse dar só metade, você podia dar, você estava com o dinheiro no bolso. Você não foi obrigado a dar tudo. Então, alguns, no seu coração, decidiram dar tudo que tinha. A verdade é que a necessidade dos santos aqui foram supridas. Você se lembra, irmãos, que um dos dízimos ordenado por Deus para Israel era para atender às necessidades dos santos? Na questão deles participarem das festas lá em Jerusalém, que eles tinham que ir a Jerusalém para aprender a temer o Senhor e para se alegrar com o Senhor. E eles podiam pegar aquele dízimo e gastar com eles. E nós falamos que aquelas 7 festas, né, falam de Cristo Jesus, suas virtudes, suas glórias. Então Israel, cada vez que subia a Jerusalém, deveria voltar para suas casas, para suas tendas, com um pouco mais de Cristo. Embora o Cristo de Deus ainda não estava plenamente revelado. Mas aqui nós estamos agora não mais nos movendo nas sombras. Aqui nós estamos mergulhados na realidade. A hora de conhecer Cristo, de viver Cristo e de crescer em Cristo, não é indo a Jerusalém participar das 7 festas. É andando nas pegadas do Filho de Deus, ou manifestando ou replicando a graça de Deus na nossa vida. E aqui nós temos muitos irmãos andando bem rápido nesse caminho, vendendo o que tinham e atendendo a necessidade dos santos. Por que será que Barnabé é lembrado? A Bíblia diz que ele era homem bom. Por que Ananias foi lembrado aqui? Porque ele se demonstrou avarento. O Filho de Deus revelou ele como avarento. Porque esses irmãos que aparecem aqui vendendo as suas coisas, colocando aos pés do Senhor, são lembrados, porque eles estão manifestando a graça de Deus.
a própria justiça de Cristo. Nós vamos olhar com cuidado o texto que lemos lá em 2 Coríntios. Paulo diz, olha, a justiça de Cristo está sendo vista em vocês. Por que vocês estão fazendo isso? Irmão, não é só uma questão de pegar dinheiro e colocar ali, de pagar conta, de fazer contabilidade, mas sim é uma questão de Cristo ser formado em nós, senão isso não tem valor nenhum diante de Deus. Agora, por outro lado, não tem como andar nesse caminho sem coisas práticas. Os irmãos aqui venderam as casas, eles lançaram mão no arado. Barnabé vendeu o terreno dele lá em Chipre. A viúva deu as 2 moedas. O Epafrodito quase morreu. Os irmãos lá de Filipenses imploraram para o apóstolo Paulo, olha, nós não temos nada, mas vamos dar a rapinha do tacho aqui para abençoar os irmãos lá de Jerusalém. Estamos olhando para o dom inefável de Deus. A grande riqueza que foi plantada no nosso meio. Quando nós olhamos para ela, nós ficamos envergonhados, irmãos. Nós somos egoístas. Nós somos centrados em nós. Nós queremos o nosso deleite, o nosso desfrute. Mas Deus não é assim. Ele deu. E Ele não deu pouca coisa. Ele deu o seu Filho amado, todo o seu prazer. Não é uma questão de número, é uma questão do que você ama, do que eu amo, do que o meu coração ama, do que o teu coração ama. Nós vamos parar aqui, se o Senhor permitir, na próxima semana. Nós vamos continuar.